Todos vocês conhecem, né, essa personalidade da televisão, a famosa Super Nanny, a Cris Polley, né, e ela fala muito a respeito da educação de filhos, da educação de crianças. Essa aí é uma série que ela lançou sobre Eduque Seus Filhos com Amor e Limites. Depois, se você quiser, você pode acessar e desfrutar, porque tem muita coisa boa aí. Outra pessoa que eu não coloquei é o Issam Tiba, mas o Issam Tiba também uma referência na educação de filhos. Outra imagem. E nós temos aí uma fala do Pitágoras. Ele diz assim: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Educai as crianças, falando a respeito da necessidade da educação das crianças, para que a gente não precise punir os adultos. Mais uma outra imagem para nós. Meninos ou meninas são homens ou mulheres em treinamento. A gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso coração. Eles não são apenas crianças, não são apenas meninos e meninas. São meninos e meninas, são homens e mulheres em treinamento. E a última imagem: para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje. Para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje, falando a respeito de relacionamento com os nossos filhos. Muito obrigado, Daniel, obrigado os meninos por esse. Fica aí essas mensagens, essas imagens no decorrer da nossa exposição, para quem sabe de alguma forma poder nos ajudar na importância, né, de compreender a educação de filhos e que nós devemos educar bem os nossos filhos. Queridos irmãos, Deus, Ele nos deu a capacidade, o privilégio de gerar filhos, mas esse mesmo Deus que nos deu a capacidade e o privilégio de gerar filhos, Ele nos deu esse privilégio e essa capacidade de formar, de educar os nossos filhos. Nós precisamos ter isso sempre em mente. Dia desses eu estava conversando com um colega de ministério a respeito de filhos e da criação de filhos, e ele tem filhos bem pequenos, ou melhor, tem um filho recém-nascido. E eu aproveitei o momento, e eu creio que eu disse uma grande verdade ali, não querendo me exaltar de maneira alguma, mas eu falei assim para ele: fazer filhos é gostoso demais. É ou não é, gente? Vocês estão tudo envergonhados aí, né? Fazer filhos é gostoso demais, mas formar filhos é laborioso demais. Fazer filhos é gostoso demais, é divino, é sagrado. O sexo não é invenção do diabo não, gente, é invenção de Deus. Então fazer filhos é gostoso demais, mas nós precisamos entender também que formar filhos, educar filhos é laborioso demais, além de ser um privilégio e além de produzir em nossas vidas alegria. Diante dos desafios que temos na criação e na educação de filhos, nós precisamos recordar. É sempre bom recordar ao nosso coração que Deus, Ele nos deu não somente a capacidade de gerar os nossos filhos, mas também esta capacidade, que é divina e que nós recebemos da parte de Deus, amados, de formar os nossos filhos, de formar uma pessoa, de educar uma pessoa. E nós sabemos, como cristãos, que para nós promovermos uma boa educação para os nossos filhos, nós não podemos esquecer que somos criação de Deus e que Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita bondade, Ele estabeleceu um padrão. Gente, existe um padrão absoluto, sim, estabelecido por Deus, e que nós podemos encontrar na sua palavra, ainda que o mundo diga o contrário. Ainda que o mundo esteja relativizando aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é legítimo, nós precisamos entender de uma vez por todas
que a palavra de Deus, este é o padrão absoluto, e é sobre esta régua, é sobre este padrão que nós sim podemos educar de uma maneira saudável os nossos filhos. E quando eu falo a respeito da palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela testifica a respeito dela mesma. Olha só, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, e eu vou ler na Bíblia King James, atualizada em português. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus testificando a respeito de si mesma, da importância de nós utilizarmos a palavra de Deus na instrução e na educação dos nossos filhos. E um segundo texto que eu separei, que vai falar a respeito desse poder da palavra de Deus, está em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim, porquanto tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. São textos escritos pelo apóstolo Paulo, falando a respeito da importância da palavra de Deus na boa educação e no bom ensino, no ensino saudável, na formação desse ser humano maravilhoso, que é o ser humano, que é o homem, que são os nossos filhos, e que Deus nos deu. Mas o texto que nós temos em mente nessa noite, principal, é Provérbios capítulo 22, versículo 6. Como eu não sou um exegeta, eu peguei informações aqui de um exegeta, que é o pastor Marcelo de Oliveira. Ele é especialista no hebraico, e eu peguei um artigo dele, do site Devar Elohim, e ele vai falar um pouquinho a respeito desse texto de Provérbios. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque ainda existem muitas dúvidas com relação a esse texto de Provérbios. Pastor, por que é que eu levei o meu filho a vida inteira para a igreja e ele está há 20 anos fora do Evangelho e não quer saber nada com Deus? Então, o texto de Provérbios 22, versículo 6, é garantia que os filhos de pais cristãos nunca se desviarão? Você acha que é garantido isso? Então, vamos ver o que este pastor ele escreve. Ele diz assim, antes de discutir a aplicação prática desse versículo, nós devemos examinar cuidadosamente o que ele diz na verdade. A tradução literal do texto hebraico, Hanok Lanahar, é ensina, treina o menino. Naar refere-se a um jovem, desde a sua infância até a maioridade. O verbo Hanak não ocorre em outra passagem do Antigo Testamento com o sentido de treinar. Normalmente, isso significa dedicar, ou seja, consagrar um templo ou uma casa, conforme Deuteronômio 25, 1 de Reis 8, 63, 2 de Crônicas 7, 5. Ou também significa uma oferta, esse verbo, conforme Números capítulo 7, versículo 10. Parece que ele é cognato do egípcio HNK, que significa dar aos deuses, marcar algo para o cultivo divino. Isso nos leva ao seguinte leque de significados, então, esse termo. Dedicar a criança a Deus, preparar a criança para as suas futuras responsabilidades, exercitar ou treinar a criança para a idade adulta. A seguir chegamos ao que é traduzido no caminho em que deve andar. Literalmente está escrito, de acordo com o seu caminho. Alpir darko. Alpir literalmente de acordo com a boca de.
em geral, significa segundo a medida de conformidade com, ou de acordo com. Quanto a darko, é a palavra que vem de derek, que é caminho no hebraico. Isso pode se referir ao costume generalizado de segunda natureza, de um modo de agir, de um padrão de comportamento de uma pessoa. Parece que o texto implica que o modo de instrução deve ser governado segundo o estágio da vida da própria criança, conforme suas inclinações pessoais, ou então, como as traduções padronizadas mostram, de acordo com o modo que é próprio da criança, à luz da vontade de Deus, segundo os padrões de sua comunidade ou herança cultural. Neste contexto altamente teológico, centralizado em Deus, Yahvé é o autor tanto do rico como do pobre. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Está no versículo 4 desse mesmo capítulo de Provérbios. Não há dúvida de que no caminho em que deve andar, significa caminho adequado. Significa um caminho próprio à luz dos objetivos e padrões estabelecidos no versículo 4. Porque é interessante quando nós lemos Provérbios, quando nós lemos Eclesiastes, parece que uma coisa está descolada da outra e não está. Se a gente prestar um pouquinho mais atenção, a gente percebe que há versículos que estão completando aquela ideia naquele texto. E exatamente o versículo 4, ele completa essa ideia. E tragicamente negligenciados pelo perverso, o perverso está no versículo 5. No entanto, também existe uma conotação, segundo a qual cada criança deve ser educada e treinada para o serviço de Deus, segundo as necessidades e características da própria infância. A segunda linha diz, Ganki, e ainda quando, Yazikim for velho, Zaquém significa velho ou ancião, Lo Yassur não se desviará, Mimená dele, do seu derek, caminho que aparentemente fortalece a interpretação de seu próprio caminho, padrão de comportamento ou modo de viver como homem de Deus, bem treinado ou bom cidadão em sua comunidade. Tudo isso se resume, pois, num princípio geral e todas as máximas genéricas de Provérbios, a respeito da conduta humana, tem esse caráter. E aí ele chega à seguinte afirmação: Provérbios não oferece regras e garantias absolutas, para as quais jamais possa haver exceções. Antes, temos ali princípios mostrando que quando um pai piedoso dá devida atenção à educação de seu filho, para que tenha responsabilidades necessárias e viva de modo bem ordenado para Deus, tal genitor pode com toda confiança esperar que o seu filho jamais se afaste do treinamento paterno que recebeu e do exemplo de um lar em que o nome de Deus é reverenciado. Isso provavelmente ocorrerá a despeito de algum desvio temporário, e que, via de regra, isso acontece muitas vezes na adolescência, na juventude, na vida de alguns dos nossos filhos. Mas mesmo ao tornar-se um ancião, essa pessoa não se desviará do caminho em que foi educado. Outra interpretação sobre Gan, que significa que a criança permanecerá fiel ao treinamento recebido por toda a sua vida até a velhice. Será que esse versículo nos fornece uma garantia real de que todos os descendentes de pais tementes a Deus, conscienciosos, os quais vivem em nobreza de caráter, serão verdadeiros servos de Deus? Porventura haverá filhos rebeldes, os quais voltarão as costas à educação cristã que receberam, e cairão na culpa e vergonha de uma vida dominada por Satanás? É possível que alguém interprete esse versículo dessa forma. Todavia, é muitíssimo duvidoso que o escritor sagrado, inspirado por Deus, quisesse estipular uma promessa de caráter absoluto. Provérbios capítulo 22, versículo 6, não é uma promessa de caráter absoluto, mas ainda que você ensine os seus filhos, dificilmente, eles seguirão outro caminho que não foram ensinados. Então, finalizando aqui essa
explicação, as máximas de Provérbios têm o objetivo de constituir aconselhamento sadio, lógico e útil. Não nos são apresentadas como promessas de sucesso infalível. E aí, pastor, o que a gente faz? A gente começa a pensar em Deuteronômio capítulo 6. Eu não vou ler o texto para a gente poder ganhar tempo, mas você tem aí a tua Bíblia, Deuteronômio, você pode abrir capítulo 6, você pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E diante do texto de Deuteronômio capítulo 6, o valor que Deus colocou em ensinar a verdade a nossos filhos é claramente abordado aqui nesse texto por Moisés. Moisés enfatizou ao seu povo a importância de ensinar aos filhos sobre o Senhor, sobre os seus mandamentos, sobre as suas leis. Quando ele diz assim, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ele também disse, também atarás essas leis como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, conforme Deuteronômio capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9. Nós podemos ver que a meticulosidade de Moisés ressalta a sua profunda preocupação de que sucessivas gerações manteriam a obediência às leis de Deus, para garantir o quê? Que eles habitariam seguros na terra, e que eles seriam bem-sucedidos, conforme Deuteronômio capítulo 12, versículo 28. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa clareza na mensagem de Deus, mostrando ao seu povo, que se eles andassem na lei de Deus, se eles fizessem daquela lei uma prática, se eles incorporassem aquele ensino de Deus às suas vidas, eles seriam felizes. O que a gente está estudando? Conselhos sábios para uma vida feliz em Provérbios. Eles seriam felizes e eles seriam abençoados. Mas aqui fica uma pergunta: se as máximas de Provérbios têm o objetivo de constituir aconselhamento sadio, lógico e útil, não nos são apresentadas como promessas de sucesso, infalível. O pastor já falou isso, não é regra, é um princípio. Então, se essas máximas de Provérbios não nos são apresentadas como promessa de sucesso infalível, então o que nós devemos fazer para educar bem os nossos filhos? Talvez essa seja uma pergunta muito importante para a gente entender hoje a respeito de educação, da boa educação dos seus filhos. E eu retirei desse texto de Deuteronômio capítulo 6, alguns princípios importantes para nós, na boa educação dos nossos filhos, no educar bem os nossos filhos. E o primeiro princípio, a primeira lição que eu tirei, é que a boa educação, amados, dos filhos, passa pelo modelo chamado pais. Quando eu olho para esse texto, Deuteronômio capítulo 6, eu percebo que a boa educação, a educação que vai produzir futuros homens e mulheres, que glorificam o nome de Deus, passa pelo modelo chamado pais. A maioria das vezes é interessante que nós ficamos preocupados demais com a influência que o mundo exerce sobre os nossos filhos. É ou não é? Nós ficamos preocupados. Nós ficamos preocupados com as mídias, nós ficamos preocupados com os colegas, nós ficamos preocupados com os amigos, nós ficamos preocupados com aquilo que eles estão recebendo nas escolas. Nós ficamos preocupados com tudo isso, achando que o quanto o mundo, o quanto essas coisas exercem poder e influência na educação dos nossos filhos. Eu conheço algumas pessoas, queridos, se essas pessoas pudessem,
elas colocariam os seus filhos numa bolha. Sabe o Michael Jackson, né, que entrava naquela bolha? E eu conheço até algumas pessoas que quase literalmente fazem isso. Os filhos ficam presos, os filhos não podem ter contatos com outras pessoas, com isso ou com aquilo, porque essas pessoas se esquecem que a boa educação dos filhos passa pelo modelo chamado pais. É interessante que eu já ouvi até algumas pessoas dizerem que não desejarem ter filhos. E essas pessoas chegaram para mim e disseram assim: eu não. O mundo está tão maligno, as pessoas estão tão difíceis, o mundo está tão terrível, que eu prefiro viver sozinho com meu marido e não ter filhos. Porque educar vai ser muito difícil dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. Irmãos, nós precisamos saber que os pais são os maiores referenciais no aprendizado dos seus filhos. Eu concordo que o mundo está difícil, eu concordo que as mídias são malignas, eu concordo que o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala a respeito disso. Mas eu creio de todo o meu coração e de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, que o maior modelo, a maior referência para os filhos são os pais. E é exatamente isso que Deus vem trabalhando nesses primeiros versículos do livro de Deuteronômio. Então, quando eu penso a respeito que a boa educação dos filhos passa pelo modelo chamado pais, eu vejo que pais bem educados, amados, são filhos bem educados. Quando você vê filhos bem educados, vocês podem ter certeza que os pais são bem educados. A melhor didática que nós podemos passar para os nossos filhos não são simplesmente princípios que nós podemos aprender num livro, num bom livro. Mas se esses princípios não fizerem parte da nossa natureza, da nossa essência, da nossa vida, eles não vão aprender. O modelo maior que eles têm somos nós. Irmãos, filhos, salvo as exceções, via de regra, são réplicas dos pais. Filhos são. Eles sempre andam na mesma pegada dos pais. Então, quando eu penso assim, olha, como educar bem os meus filhos, eu preciso olhar para mim e dizer, eu preciso ser um homem maleável, um homem tratável, um homem educado. Porque senão dificilmente os meus filhos serão bem educados. Eu me lembro que em uma determinada ocasião, quando eu pastoreava uma igreja em Santo André, eu tinha um casal que cuidava dos adolescentes. E adolescente dá trabalho mesmo, eu tenho adolescentes. E eu me lembro de algumas reuniões que a gente fazia, e numa dessas reuniões ela veio com uma demanda e falou, pastor, eu não estou conseguindo lidar com a criança X. Eu falei, qual o nome dele? E aí depois, logo em seguida, eu perguntei, eu sei, eu conheço os pais dele. E eu já estava trabalhando com os pais dele. Eu falei, você quer trabalhar bem essa criança? Então vamos trabalhar junto com os seus pais. Irmãos, primeira coisa, primeiro princípio que a gente precisa aprender na boa educação dos nossos filhos, que a boa educação dos nossos filhos passa pelo modelo chamado pais. Se a gente não se corrigir, dificilmente a gente consegue corrigir os caminhos dos nossos filhos. Pastor, está pegando pesado aí com a gente. Irmãos, quando eu vejo alguma coisa que está saindo da rota na vida dos meus filhos, eu começo a olhar para mim. Porque a nossa tendência é o que esse menino está fazendo. Mas aí eu devo chegar no espelho, o que esse menino está fazendo.
Segundo, a boa educação dos filhos passa pela nossa vida prática. Nós somos modelo, nós somos exemplo. E quando a gente olha para Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6, é interessante que Deus, nesses versículos, está exortando os pais a encarnarem a palavra de Deus, e é somente depois desses pais encarnarem a palavra de Deus. Se você tiver dúvidas, depois você lê esses primeiros versículos. É somente depois disso que vem a incumbência de ensinar os filhos e as futuras gerações. Então, traduzindo, não tem como eu ensinar se eu não aprendi. Não tem como eu ensinar e se a minha vida é só de falácia. Não tem. Esse ensino, essa instrução não tem poder. E a gente, não, a palavra de Deus é lógica, a palavra de Deus ela é infalível, pastor, eu tenho certeza absoluta disso. Mas a gente precisa entender os modelos, as referências, e a referência maior somos nós, os pais. E a gente precisa ter vida prática, porque quem tem vida prática tem autoridade para ensinar, para corrigir, para falar. Então, seu filho seguirá o seu exemplo, não o seu conselho. Seu filho seguirá o seu exemplo e não o seu conselho. O papel dos pais é um dos mais complicados que vamos aprender ao longo da vida. Posto que ter uma criança, ter um filho, implica, entre muitas outras coisas, uma felicidade extrema, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, um esforço constante para a sua educação e seu crescimento como pessoa. Como pai ou mãe, sua figura será provavelmente, amados, o maior exemplo, o maior ponto de referência que o seu filho terá na vida. Isso aqui não é só cientificamente comprovado, porque eu estou falando aqui com base em pesquisas que foram realizadas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus escancara essa verdade diante de nós num livro como esse, num capítulo como esse, de Deuteronômio. Então, como pai ou mãe, sua figura será provavelmente o maior exemplo, o maior ponto de referência. E a maioria das crianças ouvem o que dizem a elas. Algumas, inclusive, fazem o que nós estamos dizendo para elas, mas todas as crianças fazem o que os adultos fazem. O Davi está aqui, eu gosto de usar uma colônia, e aí, de repente, ele está usando a mesma colônia que eu estou usando. Então, eles fazem aquilo que a gente faz. De fato, você aprende que conforme cresce, seu filho escolherá, conscientemente ou não, imitar suas condutas, e isso poderá até mesmo fazê-lo consciente de alguns comportamentos que eu não sabia que tinha, mas que em algum momento são refletidos pelas crianças. Ser pai é ser exemplo até que seu filho possa ter a consciência suficiente para moldar os seus próprios padrões de vida. Aquela história, do trânsito. O trânsito sai umas ilustrações legais. Tinha um pai que andava com seu filho no trânsito, de carro, o filho do lado. E toda vez que alguém dava uma fechada nele, ele chamava aquela pessoa de idiota. Seu idiota. E a criança ligada ali. Um belo dia, essa criança está com a mãe no carro. Aí, de repente, no trânsito, alguém dá uma fechada na mãe. E aí ele põe a cara para o lado de fora da janela e fala: "Ô, seu idiota. Menino, o que é isso?" Não, meu pai falou que ele é idiota. Então a gente precisa entender
que essa coisa da prática da vida, isso é muito mais relevante na vida dos nossos filhos. Eles estão fazendo exatamente o que nós estamos fazendo. Eles estão replicando tudo isso no nosso dia a dia, no seu dia a dia. E falando a respeito desse ponto, eu trouxe um livro aqui, está aqui. Esse livro é bem interessante, e eu indico ele para vocês. As crianças aprendem o que vivenciam. E eu peguei aqui alguns princípios desse livro para deixar para vocês como uma aplicação daquilo que eu estou falando nesse ponto. Esse livro é barato, se você quiser comprar na Amazon, você encontra, usado, barato. Você vai pagar R$10 nele, não estou ganhando nada com isso, gente. E você vai pagar aí de frete aí uns R$7, e você vai ter um bom livro. Às vezes a gente acha que livro bom é livro caro. Tem muitos livros bons e baratíssimos, e esse vale a pena. Esse é da Dorothy Low Note e Raquel Harris. Ela diz o seguinte nesse livro: se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Se convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. Se as crianças convivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se vivem ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se as crianças vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se as crianças vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter objetivos. Se as crianças vivem partilhando, aprendem a ter generosidade. Se convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Se convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. Se as crianças convivem com a afabilidade e a amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para viver. O segundo princípio que eu percebo nesse texto de Deuteronômio, que eu posso extrair desse texto, é que a boa educação dos filhos passa pela nossa vida prática. As crianças estão aprendendo necessariamente, não aquilo que nós estamos falando, mas aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que eles estão vivenciando. Então fica aí uma ótima dica de livro para vocês. As crianças aprendem o que vivenciam. E eu tenho certeza absoluta, amados, finalizando esse ponto, que a razão pela qual os nossos filhos muitas vezes nos irritam é porque os nossos filhos estão reproduzindo os nossos comportamentos que nós detestamos. É interessante isso. Quando alguém reproduz um comportamento que eu não tolero, e que muitas vezes esse comportamento remete àquilo que eu sou. Mas vamos em frente. Terceiro princípio que eu posso tirar desse texto: a boa educação dos filhos passa pela integridade dos pais. Deuteronômio 6:8 diz que também atarás estas palavras como sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Havia aqui uma representação, que era do lado esquerdo, representando aí coração, e aqui entre
os olhos, a mente. É o que Deus espera que nós sejamos. Que nós sejamos íntegros, pais que vivem com integridade. Que o discurso não destoa da vida. É isso que Deus está falando aqui para o seu povo. E é esse o nosso grande desafio. O meu discurso, a minha fala, ela não pode destoar daquilo que eu vivo. Ela não pode destoar. As crianças prestam atenção em tudo, e tudo que disser a elas deve ser acompanhado de um ato representativo. Então, como pai, nós, eu, você que aconselha seu filho sobre qualquer aspecto da vida e faz o contrário, provavelmente essa criança dará mais atenção ao que você fez do que aquilo que você está falando. Uma determinada ocasião, eu ouvi um pastor pregando, e ele falando a respeito, o porquê, a igreja desse tempo moderno, ela não consegue ser tão relevante como a igreja dos primórdios, a igreja de Atos, aquela igreja que nós chamamos de igreja primitiva. E ele dizia na sua fala, é porque a igreja moderna, a igreja atual, ela tem uma boca muito grande e tem um coração muito pequeno. Então a gente precisa ter coerência entre aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos e aquilo que nós estamos fazendo. Porque assim a gente vai ter problema, sim, na criação dos nossos filhos. Por exemplo, nós reclamamos que os nossos filhos não estão lendo a Bíblia, mas, quem sabe, raramente os nossos filhos estão nos vendo ler a Bíblia. Nós reclamamos muitas vezes que os nossos filhos, eles não oram. Mas será que os nossos filhos estão nos vendo orando? Ou só os mandando orar? Às vezes a gente fala assim, esse menino, essa menina, não tem compromisso com Deus. Mas será que eu de fato tenho um compromisso com Deus ou eu vivo uma vida religiosa? A boa educação, amados, dos nossos filhos passa pela integridade dos pais. Passa pela nossa vida coerente. Nós falamos para eles serem honestos. Mas vira e mexe, ele nos vem dando um jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro? Para se safar de alguma coisa. Mas a gente quer que o nosso filho seja honesto. Foi Madre Teresa de Calcutá que disse assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe, porque os seus filhos não te escutam, mas te observam todo dia. Quarto princípio, a boa educação dos filhos passa pelo relacionamento com os pais. Onde está isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Quando? Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Para mim, esse texto fala claramente sobre uma vida de proximidade e relacionamento com os nossos filhos. Que se a gente não tiver, certamente a gente vai ficar em maus lençóis nessa criação de filhos. O grande problema dos pais modernos é que eles trocam relacionamentos por presentes. Nós trocamos relacionamentos pelas babás. Nós trocamos relacionamentos pelas mídias, pelos celulares. Quem sabe até por passeios. Nós trocamos.
É interessante que outro dia eu vi um pai e um filho num shopping, e eu fiquei observando os dois. Na praça de alimentação, vai vendo, pai e filho. E não era uma criança, não. Já era um jovem. Ambos chegaram com os pratos na mão com a comida. Sentaram um de frente para o outro. Em momento algum olharam um para o outro. Em momento algum trocaram uma palavra sequer. E os dois comendo e aqui no celular. Não sei como conseguir. Eu falei, daqui a pouco esse cara vai errar, a garfada. E ele vai furar os olhos dele. Nós estamos perdendo os nossos relacionamentos. E Deus é muito didático. Deus está falando de relacionamento com os nossos filhos. Irmãos, nós precisamos fazer um esforço para estar nos relacionando com os nossos filhos, principalmente esse tempo em que nós estamos vivendo, de tantos compromissos, de tantas correrias, de tanto ativismo. Estamos, mas não estamos. Tem gente que está em casa com seus filhos, mas não estão se relacionando com seus filhos. A gente pode estar ao lado do nosso filho, mas, via de regra, podemos não estar nos relacionando com os nossos filhos. Nós, pastores, temos uma vida muito corrida, uma agenda muito apertada. Mas, irmãos, eu faço questão de almoçar com os meus filhos. Eu faço questão de orar antes de dormir, ou de ler um devocional com os meus filhos. Eu faço questão, juntamente com a minha esposa, que ali está, de levar os meus filhos na escola, no colégio. E é nesses relacionamentos que a gente vai ensinando com a nossa vida, que a gente vai verbalizando a palavra de Deus no coração deles. E lembrando a imagem que eu passei aqui agora há pouco, então, para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje. Então, a boa educação dos filhos, amados, passa pelo relacionamento desses filhos com os seus pais. Vamos em frente. Quinto princípio, a boa educação dos filhos passa pela rotina diária. Ensinar é todo dia. A gente tem que estar disposto a ensinar os nossos filhos todos os dias. E quem sabe a gente está aquele dia, falar, hoje eu não quero me envolver nessa dinâmica, eu estou cansado, já ensinei ontem. Quem sabe já li o devocional com meu filho ontem, já orei, hoje é você mulher, hoje é você sozinho filho. Mas é interessante que Deus fala nesse mesmo versículo 7, dessa rotina. Perceberam que Deus está falando sobre rotina? Alguém que está sentado em casa, alguém que está andando pelo caminho, alguém que está deitado, alguém que está se levantando. Deus está falando de rotina diária. Eu sei que a gente às vezes odeia a rotina. A rotina é pesada. Mas Deus está falando, é nessa rotina pesada, é no teu dia a dia, que o teu filho vai aprender com você. Não é somente no momento específico, num momento isolado. Filhos aprendem conosco, amados, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. E é interessante porque nós ensinamos nas rotinas, e nas rotinas nós ensinamos os nossos filhos a terem uma rotina. Rotina é chato, rotina traz tédio. Mas é interessante que é na rotina da vida que o milagre acontece na vida daquele cego chamado Bartimeu. E a gente odeia a rotina. O sexto princípio, amados, a boa educação dos filhos passa pelo ensino, mas não é um ensino qualquer.
a gente está falando sobre ensinar. E o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, versículo 25, vai falar sobre ensinar de uma maneira zelosa. Ensinar com zelo. Sabe, ensinar com cuidado. Ensinar com critério. Ensinar com dedicação. E sabe o que é interessante? Que para ser zeloso no ensino, eu tenho que tomar cuidado com a minha própria vida. Com o meu próprio andar, com o meu próprio caminhar, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de se portar, com os meus comportamentos, com os meus hábitos, com os meus costumes. E se eu não tenho zelo no ensino dos meus filhos, certamente haverá fragilidade na educação dos meus filhos. É interessante que nós temos um chamado da parte de Deus para ser zeloso. Lá no livro de Apocalipse, ele vai falar isso. Olha, seja zeloso e te arrepende-te. É por causa do zelo pelas coisas de Deus que Jesus expulsa os cambistas do templo. Que Jesus acaba com aquele comércio. E aí eu fico pensando, será que nós estamos zelosos com relação ao ensino dos nossos filhos? Não é de uma maneira relaxada. Irmãos, quando nós pensamos a respeito de que a formação dos nossos filhos vai depender da nossa história de vida, se a gente parar para pensar um pouquinho mais seriamente sobre isso, a gente começa a mudar muitas coisas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada. A gente passa a ser mais pessoas zelosas. Porque a conta vai vir, né? Um dia Deus vai cobrar. E se Deus vai cobrar, a vida também vai cobrar. Vai cobrar. Porque eu vejo muitos pais infelizes hoje, sendo jogados, sendo esquecidos, porque não souberam educaram os seus filhos de qualquer jeito. Tinha um moço na cidade onde meu pai morava, que ele era ajudante, ele tinha um apelido esquisito, e o apelido dele era Qualquer Jeito. Aí eu, menino, curioso com aquele apelido, eu perguntei, por que o apelido dele é esse? Eu estava tendo um comício numa ocasião, ia levar aquelas pessoas de ônibus para aquele comício, havia show, havia nesses comícios, e aquele moço querendo entrar naquele ônibus e não cabia mais ninguém. E aí ele falou, a gente vai de qualquer jeito. E aí pegou o apelido. E parece, amados, que muitas vezes a gente vai vivendo a nossa dinâmica de vida, a nossa dinâmica de ensino, a nossa dinâmica de educar os nossos filhos, levando de qualquer jeito. E Deus fala aqui, olha, seja zeloso no ensino. E sétimo e último princípio, a boa educação dos filhos passa não somente pelo ensino zeloso, mas pelo ensino perseverante. Deus fala no começo desse versículo, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Mas esse menino é muito danado, é muito difícil. Eu estou desistindo dele, ou eu já desisti dele. Faltou perseverança. Irmãos, não basta nós começarmos bem, nós precisamos terminar bem. O ensino acontece durante toda a nossa existência aqui na terra, até quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos ensinando para as pessoas, ensinando para os amigos e principalmente ensinando para os nossos filhos. Não adianta dizer, eu ensinei isso, mas deixou de ensinar. Eu ensinava, mas parou de ensinar.
E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que a característica do genuíno cristão é perseverança. A gente fala assim, olha, fulano era uma pessoa de oração. E aí não é mais. Então não tem valor nenhum. Olha, fulano era uma pessoa muito honesta, era um homem muito honesto. Mas hoje anda dando uns chapéus aí na praça. Não adiantou. Ele era, mas ele precisa ser. Ele precisa continuar, ele precisa perseverar. Aquele irmão, ele era muito piedoso. Mas hoje, ele abandonou a Deus. Ele está fora do Evangelho, está até zombando de Deus. Não adiantou. Então Deus fala que esse ensino deve ser um ensino com perseverança. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem alegria nele. Então, a boa educação dos nossos filhos, amados, passa pelo ensino perseverante. Eu sei que algumas vezes a gente está cansado, a gente está abatido, sabe, a gente está sobrecarregado, mas continua perseverando em ensinar os seus filhos. Não desista de ensinar aos seus filhos. Eu quero encerrar a minha fala nessa noite de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem curta. Eu quero trazer aqui uma frase de um pastor, um teólogo chamado Howard Hendricks, no seminário teológico em Dallas, e ele escreveu esse livro Ensinando para Transformar Vidas, um livro bastante interessante. E o que ele escreve nesse livro, essa frase ele diz assim, olha, a nossa tarefa não é causar boa impressão naqueles a quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, mas levá-los a uma transformação de vida. Eu vou repetir. Nossa tarefa não é causar boa impressão naqueles a quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, mas levá-los a uma transformação de vida. Irmãos, se aquilo que nós estivermos ensinando para as pessoas, ensinando para os nossos filhos, não estiver provocando uma transformação de vida, esse ensino, ele não é um bom ensino. Não é uma boa educação. E o desafio que nós temos da parte de Deus nessa noite é: eduque bem os seus filhos. E tenha certeza absoluta que os resultados, para a glória de Deus, virão.